Sidney Poitier morreu no dia 6 de janeiro de 2022, aos 94 anos, e mudou a maneira como Hollywood enxergava atores negros. Estrela de filmes como No Cair da Noite, lançado em 1967, e Adivinhe Quem Vem para o Jantar, lançado em 1967. O artista mudou o estigma de negros subjugados no cinema e se tornou um ídolo para a comunidade negra. Ele entrou para a história cinematográfica ao ser o primeiro homem negro a ganhar o Oscar na categoria de melhor ator, por viver o operário desempregado Homer Smith no filme Uma Voz nas Sombras, lançado em 1963. No longa, o personagem está viajando de carro por uma estrada remota quando o seu carro começa a superaquecer e ele se vê obrigado a parar para pedir ajuda a freiras que moram no local. Assim, a vida de Homer muda para sempre, de uma maneira que ele não esperava. Ao receber o Oscar em 1964, aos 37 anos, Sidney Poitier também se tornou o homem mais velho até então a ser premiado. No entanto, essa não foi a primeira vez que Sidney Poitier concorreu à estatueta. Ele já havia sido indicado na mesma categoria em 1958 pelo filme Acorrentados. A nomeação como melhor ator ocorreu na mesma época em que os direitos civis estavam progredindo nos Estados Unidos. Tanto Homer Smith de Uma Voz nas Sombras como em seus outros filmes, seus personagens mostravam os objetivos pacíficos da luta interraciais. Assim, ele se tornou um dos atores mais importantes da época e teve seus filmes como as maiores bilheterias. Uma prova disso é que, na época, a revista Box Office fez uma lista com os nomes mais rentáveis de Hollywood e Sidney Poitier ficou em quinto lugar, atrás apenas de Richard Burton, Paul Newman, Lee Marvin e John Wayne. Com tamanha importância, sua carreira foi bastante significativa para as questões raciais das décadas de 1950 até a 1970, e o próprio Sidney Poitier sabia disso. O ator reconheceu sua relevância para o assunto. Eu sinto como se eu representasse 15, 18 milhões de pessoas com cada movimento que eu faço. Sidney Poitier nasceu com 1,4 kg no dia 20 de fevereiro de 1927 em Bahamas, Miami, a bordo de um veleiro a caminho de Miami, nos Estados Unidos. Aos 10 anos de idade, Sidney Poitier se viu no espelho pela primeira vez, tirou a primeira foto aos 16 anos e aos 20 leu seu primeiro livro. Ingressou no exército para fugir do frio e da fome. Depois disso, trabalhou como lavador de pratos. Já aos 23 anos, deu início à sua carreira de ator e fez o primeiro de seus mais de 50 filmes, O Ódio é Cego, lançado em 1950, faturando $3.000. Sua família era das Bahamas e se mudava ao país para tentar uma vida melhor. No entanto, ele viveu uma infância bastante pobre. Em 1943, ele se alistou para combater durante a Segunda Guerra Mundial. Depois desse período, focou seus esforços nas artes e não desistiu até ser chamado para atuar.
O ator comenta sobre o primeiro filme num livro autobiográfico, Uma Vida Muito Além das Expectativas. Foi o máximo. Filmes com negros não eram feitos, mas havia quem visse a humanidade como uma família e não como senhores e escravos. Fui escolhido para o papel de um médico negro. Com isso, Joseph P. Mankinsky inspirou pessoas pelo mundo. Tínhamos uma democracia segregacionista que não permitia que os negros participassem da sociedade. Era um resíduo da escravidão. Em 2002, Sidney Poitier conquistou outro pioneirismo, o de primeiro artista negro a receber um Oscar honorário pelo conjunto da obra. A cena mais marcante da sua carreira, entretanto, aconteceu no filme No Calor da Noite, lançado em 1967, do diretor Norman Jewison. Sidney Poitier interpreta um policial chamado Virgil Tibbs, que interroga um poderoso senhor de terras do Mississippi, Eric Endicott, sobre um assassinato. O racista Eric Endicott, sentindo-se humilhado, dá um tapa na cara de Virgil Tibbs. A reação é imediata. Virgil Tibbs devolve um tabefe mais forte ainda. Aquele tapa valeu por 1000 marchas contra o racismo, disse Sidney Poitier, quase 30 anos mais tarde. Rod Steiger, que levou o Oscar de melhor ator pelo filme. Foi um choque, ninguém havia assistido uma cena daquelas no cinema. Vale destacar que o revide não estava no roteiro e só foi incluído por exigência de Sidney Poitier. No meio do caos social e dos conflitos raciais que sacudiam a América do Norte no fim da década de 1960, o tapa de Virgil Tibbs ecoou forte e fez de Sidney Poitier um ícone do movimento negro, mas não uma unanimidade. Mas ele abriu as portas de Hollywood para um número de atores negros. Foi referência para Denzel Washington, que, passados mais de 30 anos, foi o segundo ator negro a levar para casa uma estatueta do Oscar de melhor ator coadjuvante. Além de ator, diretor e autor, Sidney Poitier era diplomata bahamense estadunidense. Sidney Poitier foi casado 2 vezes. O primeiro casamento foi com Juanita Hard, que durou de 1950 até 1965, e o segundo casamento foi com Joanna Skimbus, que durou de 1976 até o ano da sua morte, 2022. Ele teve 6 filhos, incluindo a também atriz Sidney Tamila Poitier. O último trabalho de Sidney Poitier como ator foi no ano 2001, quando viveu o personagem Henry Cobbs no filme feito para a TV, chamado Construindo um Sonho.